Dando início ao nosso evento, agora sim, oficialmente, receberemos 2 representantes do Sinduscom Minas Gerais. Então, convido ao nosso palco virtual aqui, já vou colocar na tela, o Renato Michel, que é vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom de Minas Gerais e também é conselheiro da CEBIC, e também a Ieda, já vou colocar a Ieda aqui na tela, a Ieda Vasconcelos, ela é assessora econômica do Sinduscom e economista da CEBIC. Renato e Ieda, agradeço já de antemão pela disponibilidade, estar aqui compartilhando um pouco da experiência de vocês com a nossa audiência. Tenho certeza que o público vai levar bastante insight e novidade aí para a casa deles, para a empresa, de todo mundo que está acompanhando. E nesse primeiro painel, só antes de passar a palavra para vocês, para avisar quem está nos acompanhando, a gente vai ter um formato em que, no primeiro momento, a Ieda vai fazer uma apresentação, trazendo alguns dados importantes para o nosso setor. Inclusive, ela teve nos últimos dias apresentando esses dados para os principais líderes aí das associações do mercado imobiliário em todo o Brasil. E, na sequência, a gente vai ter um bate-papo comentando esses números e também trazendo as dúvidas da audiência. Portanto, aqueles que estão nos acompanhando, coloquem no chat do evento, no chat do palco, o comentário ou a dúvida de vocês, que eu vou repassar aos nossos convidados depois da pequena apresentação introdutória da Ieda. Mas, como eu já falei demais, agora eu já vou sair do palco. E, Ieda e Renato, agradeço novamente a presença e já vou passando a bola para vocês. Eu retorno logo após a apresentação para moderar esse bate-papo final, esse bate-bola aí com as dúvidas do pessoal. Muito obrigado, é um prazer receber vocês dois. Bom dia a todos, né? Em nome do Sinduscom Minas Gerais, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, dada pela Smartz, da participação nossa. Para quem não sabe, o Sinduscom Minas Gerais é o coordenador do banco de dados da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, toda a consolidação dos dados econômicos do setor da construção são feitas aqui em Belo Horizonte, pela economista Ieda. Então, a gente tem aí muita informação sobre o setor da construção e é isso que a gente vai procurar trazer aqui hoje, as informações mais atualizadas sobre o setor, para, na sequência, a gente poder discutir com vocês aí os rumos do setor. Muito obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Agradeço, Leonardo, através da sua pessoa Smartz, pelo convite de estarmos aqui conversando com todos e falar sobre esse momento tão especial, não só para o mercado imobiliário, não só para a economia, mas para a sociedade como um todo em vários segmentos. E para que a gente possa entender o nosso mercado, a gente tem que entender um conjunto de dados que nos cercam, né? Foi isso que o Renato acabou de falar. E o Sinduscom Minas Gerais, ele é referência nesses dados, é referência nacional. E por isso nós trouxemos aqui um apanhado geral de informações que vão nos possibilitar ter uma visão do que esperar aí para esse restante do segundo semestre e para o próximo ano também. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Está ok? Estão vendo? Tá tudo certo, Ieda. Então, eu vou começar falando um pouco aqui do que aconteceu nesses últimos, no primeiro semestre, que foi o período em que o país foi mais acometido aí pela crise a crise sanitária, a crise de saúde pública. Nós tivemos, igual todo mundo já deve ter acompanhado pelos meios de comunicação, no segundo trimestre do ano, uma queda de 9,7% no PIB. Isso em relação aos 3 primeiros meses do ano. Essa queda, ela foi a retração mais intensa desde o início da série histórica trimestral do IBGE, que começou lá em 1996. A queda anterior a essa, mais intensa, tinha sido aquele período da crise americana, lá no 4º trimestre de 2008, quando a economia tinha caído 3,8%. Apesar desse resultado de menos 9,7 ser muito forte, ele era esperado. Entre menos 9 e menos 10 já era uma queda projetada para o mercado, para a economia nacional. O que chamou a atenção na divulgação desse resultado foi a revisão do primeiro trimestre. O número inicial divulgado no primeiro trimestre, ele correspondia a menos 1,5 e ele foi revisado para menos 2,5%.
2,5%. Isso fez com que nós tivéssemos aí nos últimos dias uma nova revisão das expectativas para o PIB, para a economia nacional como um todo. E normalmente, né, esse resultado aqui, ele é o resultado do que aconteceu no primeiro semestre, a partir especialmente de 15 de março, que foi a paralisação das atividades econômicas. Essa queda de 9,7% e 2,5% no primeiro trimestre fez com que o PIB do Brasil ele retornasse ao patamar do terceiro trimestre de 2009, ou seja, a economia nacional iniciou o terceiro trimestre de 2020 como se ela estivesse iniciando o terceiro trimestre de 2009. Ela está, com isso, 15% abaixo do seu pico de atividades que foi alcançado lá em 2014. Isso daqui, pessoal, a gente tem que fazer duas considerações sobre esse resultado. Apesar de muito intenso, ele não foi um dos piores resultados do mundo. Se a gente faz uma análise entre os 43 países divulgados pela OCDE, o Brasil fica na 19ª posição. Nosso resultado do segundo trimestre foi igual ao da Alemanha e foi superior a economias importantes como o Reino Unido, que caiu 20,4%, Espanha, que caiu mais de 18%, México, Hungria. E esse resultado de 9,7%, ele é também o resultado de quedas em todos os segmentos de atividades, tanto na indústria, quanto no comércio, quanto nos serviços, quanto nos investimentos e como no consumo das famílias. No segundo trimestre do ano, a única economia no mundo que registrou crescimento foi a economia chinesa, que cresceu 11,5%. Aqui mostrando um dos reflexos da queda do PIB do segundo trimestre, porque é importante para o nosso setor, é o investimento, que atingiu o patamar de 15%. O investimento é aquele investimento fixo, que ele é realizado em máquinas e equipamentos e em construção civil. A construção civil é a responsável pela maior parte do investimento, mais de 50% do investimento nacional é feito pela construção. A nossa taxa de investimento ela foi maior entre os anos 2010 e 2014, justamente nos momentos de crescimento mais forte da construção civil. Essa taxa de 15%, para vocês terem uma ideia do que ela representa, ela é muito inferior à média mundial. A média mundial é de 23,6%, e países vizinhos nossos aqui, eles têm taxas muito superiores, como Chile, 21%, Peru, 21%. O Brasil, ele fica atrás de poucas economias com essa taxa. A gente ganha, por exemplo, na América do Sul, da Argentina, que tem uma taxa de 14,4%. Esse resultado é um resultado de retrovisor, que a gente chama, porque é um resultado do que foi o pior momento da crise. É um dado de janeiro a junho, de momentos que já passaram, mas que são importantes para entender agora o que vem aqui pela frente nesse segundo semestre, que já está aí caminhando há 2 meses e meio, praticamente. Bom, um dos fatores que ajuda a gente a verificar o desempenho agora das atividades mais recentes é a produção da indústria como um todo no país. Nós tivemos entre março e abril uma queda de quase 30% na produção da indústria do Brasil. Já os meses de maio, junho e julho, a indústria começou a recuperar suas atividades, já registrou 3 meses consecutivos de crescimento. Inclusive, quando a gente analisa os dados desagregados, a gente vê que o pior momento do país foi o mês de abril, quando nós tivemos aí os 30 primeiros dias seguidos aí de queda na produção, de isolamento social em praticamente todo o país. Maio, algumas atividades começaram a voltar, junho isso se acentuou, e julho também. Então, em virtude disso, as atividades começaram a ficar mais fortes.
O IBGE acompanha 15 localidades para essa produção da indústria, e nesse mês de julho, só 3 localidades não registraram crescimento, só 3 estados. Foi Paraná, Mato Grosso e Goiás. O restante do país todo registrou crescimento na indústria. Outro dado já do início do segundo semestre, que reforça aí a melhora das atividades econômicas do país, diz respeito ao mercado de trabalho formal. Em julho, o país voltou a registrar resultados positivos, ou seja, quando a gente faz a comparação de demissões com admissões, o número de admissões, elas são superiores aos números de demissões. O Brasil perdeu de março a junho 1,6 milhões de ocupações com carteira assinada. Em julho, esse número já foi positivo em mais de 130 mil vagas. Naturalmente, é um número que ainda não recuperou a queda de março, abril, maio e junho, mas é uma queda que mostra uma reversão da trajetória. E nós vamos mostrar daqui a pouquinho a importância da construção civil para esse número. Um dado da taxa de desocupação que mostra o mercado formal e o informal é importante de ser analisado, porque foi o mercado informal de diversas atividades que mais sentiu esse primeiro impacto, o impacto mais forte da crise da economia. A taxa de desemprego no segundo trimestre, ela alcançou 13,3%, foi superior ao primeiro trimestre, que foi 12,2%. Essa taxa de 13,3%, só para vocês terem uma ideia do que ela representa quase 9 milhões, 8.876 mil ocupações a menos em todo o país. E isso, naturalmente, a maior parte é do segmento informal. Outro dado já divulgado, esse foi divulgado ontem, a questão da inflação no país, que está aí sobre todo mundo com cuidado de análise. A inflação em agosto, medido pelo IPCA do IBGE, que é o índice utilizado na meta inflacionária, ele fechou agosto em 0,24%, apesar de ter sido um resultado inferior ao mês de julho, que foi 0,36%, foi a alta para o mês de agosto a maior desde 2016, a maior dos últimos 4 anos. E a grande preocupação aqui foi novamente, assim como no mês anterior, e assim como está sendo desde abril, final de março e abril, o preço dos alimentos. Acho que muita gente deve ter acompanhado aí, em particular ontem, as iniciativas que foram tomadas pelo governo federal para tentar conter a alta dos preços dos alimentos, em especial a do arroz, que as alíquotas de importação do arroz foram zeradas, para países que não o Mercosul, porque no Mercosul ela já era zerada, então a alíquota de importação do arroz foi zerada, e com isso o governo espera dar aí um controle maior dos preços, porque a justificativa para essas altas é que, com o aumento do dólar, os produtores que vinham nos últimos anos sofrendo quedas em suas receitas, viram como alternativa exportar, porque os preços deles ficaram mais atrativos, e com isso a demanda aqui interna ficou com problemas de atendimento. Esse é o grande problema que está sendo estudado da inflação. Importante fazer um link aqui para o nosso setor, que nós vamos ver lá no final do que... Eu já estou chegando aqui mais para passar para os dados da construção. A gente vai ver que aumento de preços de insumo nesse momento, um dos grandes desafios que a construção civil também está enfrentando. Entrando agora na construção civil, particularmente, a gente viu que no segundo trimestre o PIB do setor registrou queda de 5,7%,
a queda aguardada para o setor era superior a essa, era em torno de 8%. As atividades surpreenderam com essa queda de 5,7%, foi bem menor do que a queda de 9,7% do país, e chamando a atenção, pessoal, que o país caiu 9,7%, com a construção caindo 5,7% e conseguindo manter aí grande parte de suas atividades. Mas como em relação à construção civil e PIB, a gente tem segmento informal, e segmento informal da construção foi muito afetado também nesses 3 meses aí, de abril a junho, isso ajuda a explicar aí a queda do PIB. Com o resultado do segundo trimestre, a construção civil voltou para o patamar do final de 2006. Então, nós iniciamos agora o terceiro trimestre como se nós estivéssemos entrando no quarto trimestre de 2006. As atividades do setor estão quase 39% abaixo do pico que foi alcançado lá no início de 2014. Agora, igual eu já comentei anteriormente, PIB passou o primeiro semestre. Como que nós estamos comportando agora nesses meses seguintes? Julho, o último dado de mercado formal, de mercado de trabalho com carteira assinada, o que a gente vê no Brasil? A construção civil já recuperou todos os postos de trabalho com carteira assinada que tinham sido perdidos nos meses de março, abril e maio. Em julho, o setor registrou um saldo positivo de quase 42 mil vagas com carteira assinada. São vagas, foi o melhor resultado do ano. A gente vê claramente aqui no gráfico uma reversão das admissões e uma queda das demissões, o que nos possibilita um saldo aí de 8.700 vagas positivas no ano. A gente vê essa mesma situação em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, no mês de julho, a construção civil foi o único setor de atividade que registrou resultados positivos no seu mercado de trabalho. Foram 2.223 vagas geradas na capital mineira em julho. Isso fez também com que o setor registrasse já um saldo positivo no ano de janeiro a julho, recuperando aí totalmente aí em maio, junho e julho as vagas perdidas lá no mês de abril, que foi o mês de maior impacto da crise. A mesma coisa aconteceu com Minas Gerais. Minas Gerais também já recuperou os postos de trabalho, o setor da construção já recuperou os postos de trabalho formais perdidos em março, abril e maio, e isso naturalmente a gente deve aí à intensa atividade do segmento imobiliário que tem aí se mantido constante nesses meses de pandemia. Quando a gente analisa o segmento informal, o formal mais informal, né, a gente vê que o número de pessoas ocupadas no setor da construção civil, ele teve uma queda de quase 1 milhão de vagas, 1 milhão e 5 mil vagas no segundo trimestre em relação ao primeiro. Em todo o país, o setor tem hoje 5 milhões e 300 mil ocupações, essas ocupações tanto formais como informais, e é o menor número aí da série histórica que a gente iniciou em 2012. Então, a gente observa que nós tivemos, sim, no segundo trimestre, uma queda de atividades do setor. Essa queda de atividades, ela se deveu de uma forma mais intensa no mês de abril e mais intensamente ainda, conforme nós destacamos, numa parte grande do segmento informal do setor. Quando a gente olha aqui alguns indicadores rápidos do mercado imobiliário de Belo Horizonte e Nova Lima,
No segundo trimestre, em particular, a gente vê uma queda de 14,5% nas vendas em relação aos primeiros, e nós vemos aí uma queda de mais de 60% nos lançamentos. Então, o que a gente atribui a essa queda aí de 14,50% no segundo trimestre? Naturalmente, ela está relacionada aí a um primeiro impacto que nós tivemos da crise, que foi o mês de abril. Maio e junho, a gente vai ver em seguida, já que os números recuperaram, mas ela também está atribuída a essa queda expressiva do número de lançamentos, de 60%. Se vocês observarem, nós vendemos nas duas cidades, 808 unidades, enquanto lançamos 400. As vendas foram mais do que o dobro dos lançamentos. Isso tem feito com que o preço nas cidades recupere, inclusive variação de preços real, e o número de unidades, que é o estoque disponível para comercialização, caia. Belo Horizonte e Nova Lima está com o menor patamar da série histórica de estoque de unidades novas disponíveis para venda. Nós temos aí 3.234 unidades, que foi o fechamento de junho. Julho a gente deve fechar na próxima semana. Esse número, ele é muito inferior à média de 5.000 unidades, que é para o estoque normal das cidades. Quando a gente analisa o resultado de junho em relação ao mês de maio, que é aí o último mês do segundo trimestre, a gente já observa uma recuperação de 74% nas vendas em relação a maio. Os lançamentos também aumentaram expressivamente, enquanto em maio nós lançamos 10 unidades, em junho foram 264 unidades, um aumento de mais de 2.500%, mas novamente aqui a gente vê que mesmo com a alta dos lançamentos, as vendas continuam superando os lançamentos, o que faz com que o estoque continue caindo. Com um bom resultado do mês de junho, o primeiro semestre do mercado imobiliário em Belo Horizonte e Nova Lima fechou positivo, com alta de 10,5% nas vendas e com alta de 25%, quase 26% nos lançamentos. Novamente aqui eu volto a chamar a atenção para vendas superiores ao número de lançamentos e novamente aqui queda do número de unidades disponíveis para comercialização. Bom, isso foi o resultado do Brasil, de Belo Horizonte e Nova Lima. Alguns dados do Brasil, só para a gente comparar. No primeiro semestre, enquanto Belo Horizonte e Nova Lima teve um crescimento de 10% aí nas vendas, né? O Brasil fechou com uma relativa estabilidade aí, menos 2% de queda nas vendas, muito atribuída a essa queda expressiva dos lançamentos em nível nacional, 43%, quase 44%, e aqui também uma queda do número de unidades disponíveis para a venda. Eu e Renato vamos conversar com vocês, assim que a gente terminar essa apresentação, que é justamente essa queda de lançamentos e essa redução da oferta que gera aí uma expectativa muito positiva para esse segundo semestre e para o próximo ano. Aqui a evolução da oferta em todo o país, que é a mesma trajetória do que a gente observa em Belo Horizonte, Nova Lima, uma queda acentuada do número de unidades disponíveis para venda. Em janeiro de 2016, o país tinha quase 184 mil unidades novas disponíveis para comercialização. Fechamos o segundo trimestre desse ano com menos de 150 mil. Esses são os últimos resultados divulgados, tá, pessoal? Que de todos esses dados que eu estou apresentando, um dos fatores que está ajudando a explicar o maior movimento do mercado imobiliário, julho e já agosto, que a gente tem vivenciado, é isso aqui, é o crescimento do financiamento imobiliário com recursos da caderneta de poupança. Se nós olharmos o período de janeiro a julho, 7 meses desse ano,
comparado com 7 meses dos anos anteriores, né, nós vamos observar o seguinte, que o Brasil está, em termos de valores de financiamento com recursos do SBPE, nós estamos com o melhor resultado desde 2015, desde 2014, em número de unidades, com o melhor resultado desde 2015. Entre janeiro e julho desse ano, foram quase 200 mil unidades financiadas com recursos do SBPE, 197.500 unidades, 54 bilhões, e o que tem promovido esse aumento de financiamento é uma maior captação da poupança pelos agentes financeiros. Para vocês terem uma ideia, em julho a poupança teve uma captação líquida de 22,4 bilhões, que foi a mais elevada para um mês de julho aí, né, desde o início da série histórica do Plano Real, de 1994 para cá, e a terceira maior da história do período. E isso, ao contrário do que muita gente pensa, não é em relação ao início do ano. O aumento do financiamento, ele está acontecendo mais no final do segundo trimestre para cá. Então, maio, junho e o início do segundo semestre, julho, registraram resultados muito positivos. Se a gente olha a visão dos empresários do setor em Minas Gerais, na visão dos empresários, de acordo com uma sondagem que o Sinduscom faz junto com a FIENG, os empresários já mostram que o nível de atividade deles está positivo. Essa aqui é uma linha, uma escala que vai de 0 a 100, números acima de 50 são patamares positivos e abaixo de 50 negativos. Nós que chegamos a atingir 34 pontos de atividade em março, agora já estamos com 51 pontos. O nível de emprego também já está positivo, acima de 50 pontos, igual nós, inclusive, observamos nos dados do CAGED. A confiança dos empresários volta, a gente vê aqui a recuperação da confiança dos empresários e das expectativas numa curva quase totalmente em V. A expectativa é de crescimento do nível de atividades. Olha aqui como que a gente chegou em março e abril e como que nós estamos já em agosto. Compra de insumos e matérias-primas, também uma expectativa de crescimento, novos lançamentos e novos empreendimentos também, todos resultados acima de 50 pontos, assim como o número de empregados, também resultado acima de 50 pontos, o que mostra aí para a gente um lado muito positivo aí de expectativa para esse segundo semestre. É claro que o país tem algumas preocupações muito sérias, a maior delas, sem dúvida, é uma questão fiscal, mas que a gente não vai entrar aqui por causa do tempo, né? Vou chamar a atenção aqui para dois outros fatores que estão nos preocupando também, além da questão fiscal. A primeira diz respeito ao benefício emergencial de preservação de emprego e de renda. O país tem quase 7.400.000 pessoas com suspensão de contrato de trabalho. No total, são quase 17 milhões de acordos entre redução de jornada, trabalho intermitente e suspensão, e isso para ser finalizado entre setembro e os próximos meses. Então, essa é uma preocupação adicional. Mas quando a gente olha a construção civil, ela tem somente 2,35% do número total desses acordos. Então, o setor, né, é um grande aqui motivador do mercado de trabalho, e é ele que está conseguindo aí, né, ajudar o país a manter esse nível de atividade, não deixar o nível de atividade cair mais do que caiu. Com a divulgação do PIB do segundo trimestre, nós tivemos aí uma revisão das expectativas do PIB Brasil
para o resultado final de 2020. Nós temos aí a pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, que já chegou a projetar menos 6,54 de quedas, depois melhorou para menos 5,28, e na semana passada, em virtude do resultado do PIB, passou para menos 5,31. Eu coloquei aqui vários bancos e consultorias que estão refazendo as suas projeções. O certo é que todas estão bem melhores do que tiveram lá em março e em abril. Nós temos projeções mais defasadas, como, por exemplo, a realizada pelo FMI, que no início de junho projetou menos 9% de queda em 2020 para o país, e isso está cada vez mais distante. A queda que está mais consenso agora é entre menos 5, menos 5,5, é o que os analistas estão esperando. E para a gente começar a falar aqui um pouquinho na nossa principal preocupação desse momento, vou usar aqui um dado que foi divulgado essa semana e que mostra aí não só o desempenho do setor da construção, mas também um incremento de vendas em função do auxílio emergencial que as famílias estão utilizando. É o incremento nas vendas de cimento em agosto de quase 14% em relação ao agosto do ano passado. Quando a gente pega janeiro a agosto, as vendas de cimento elas crescem quase 8%, 7,6%. Então, nós temos aí uma alta nas vendas e temos também uma elevação nos custos. Se a gente pegar a curva do INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, e olhar só o item materiais dele, a gente vai observar aí que desde o segundo trimestre, justamente no período aí da pandemia, os materiais começaram a registrar altas mais acentuadas. Em junho foi 0,87%, em julho 1,12%, em agosto 1,76%. Se a gente desagregar essa alta de materiais por alguns itens, isso aqui é no Brasil, mas isso acontece também em Minas, eu vou citar até alguns exemplos. O vergalhão no Brasil já teve uma alta de quase 5% dentro do INCC. Se nós contabilizarmos dados do CUB de Minas Gerais, o vergalhão já aumentou aqui, em Belo Horizonte, 12%. A massa de concreto, quase 5%, para nós aqui também a alta é quase 8%, é superior a essa. Tubos e conexões de PVC, 8,63%. Tijolo cerâmico em todo o país, 9,76%. Material elétrico, 11,9%. Cimento, 15,73%. Isso alta para o Brasil, do INCC, de janeiro a agosto. Em Belo Horizonte, o cimento já aumentou 40%. Condutores elétricos, 23,91%. Essa é uma lista de produtos que tem aumentado em consenso em todo o país. E aí, esse também é a nossa principal preocupação. Com isso, eu finalizo, Leonardo e Renato, o compartilhamento de tela para a gente discutir aí. Bom, Léo, não sei se você quer conduzir por aí. Renato, na verdade, eu já voltei para conduzir, já temos uma pergunta aqui da audiência, mas na verdade, antes de passar ela para vocês, eu gostaria de também ouvir o seu posicionamento, o seu comentário sobre os dados que foram passados. Sei que você atua aí todos os dias na frente do mercado imobiliário mineiro, então se puder trazer um pouco da sua visão do que passou nesses últimos meses no mercado mineiro e o que vocês estão esperando pela frente, antes de eu trazer aqui algumas perguntas que a audiência tem feito. Bom, eu acho que a Ieda fez aí uma apresentação bem completa, né? Trouxe aí um panorama macroeconômico, né? E em seguida entrou aí na questão da construção civil. É importante citar que a construção civil, ela teve aí, nos últimos anos, foram 5 anos de PIB negativo na construção, 20 trimestres consecutivos. 2019 foi o primeiro trimestre que a gente teve um PIB positivo na construção. Entramos em 2020
extremamente animados, né? Infelizmente, tivemos aí essa questão da pandemia, que num primeiro momento nos trouxe aí uma ansiedade muito grande, mas logo em seguida a gente percebeu que o mercado estava, vamos dizer assim, menos pior do que a gente imaginava, né? Óbvio que houve uma pequena queda, principalmente no mês de abril, mas maio e junho já vindo aí com uma outra trajetória e renovando as nossas expectativas com relação ao bom ano de 2020. As pessoas sempre me perguntam, né, quais são as principais causas, né? Muitas pessoas ficam até espantadas porque o setor da construção civil está passando tão bem por um momento de tanta dificuldade. Eu acho que uma coisa fundamental que a gente teve durante o período de isolamento social, de quarentena, quando as pessoas ficaram mais tempo em casa, é que a família brasileira, ela ressignificou a casa, né? A casa hoje tem um outro significado para a família brasileira. Essa relação das pessoas com a casa mudou completamente. Elas passaram a valorizar muito mais o ambiente de casa, porque a casa ficou sendo como o refúgio, né? O único lugar que você pode ficar tranquilo, sem máscara. As pessoas passaram a trabalhar em casa, a estudar em casa, e muitas vezes esse home office foi feito na copa, na mesa da sala, porque as pessoas não tinham sequer um ambiente adequado para isso. Então, essa preocupação com a casa foi muito grande, né? É óbvio que a casa própria sempre teve aí na lista de desejos da família brasileira, mas eu acho que a partir da pandemia isso ficou ainda mais intensificado. Outro fator importante é que as empresas, as consultoras incorporadoras se adaptaram muito rapidamente ao digital, né? Todas elas já vinham trabalhando com plataformas de venda online, mas durante a pandemia essas plataformas elas foram impulsionadas, né? E com grande sucesso, muitas empresas aí focando na venda dos produtos em estoque, postergando os lançamentos. Acho que foi uma estratégia acertada. E por fim, mas talvez aí o mais importante, sem dúvida nenhuma, né, o setor imobiliário altamente dependente de financiamento, e a queda da taxa de juros foi, acho que, a melhor notícia que a gente poderia ter. Acho que impensável a gente ter uma taxa Selic de 2% ao ano. Isso para o mercado imobiliário representa muito, porque apesar da gente estar tendo até mesmo uma recuperação de preços devido à baixa oferta, a prestação continua caindo, né? A gente tem hoje uma gama enorme de modalidades de financiamento, pode ser com TR, com IPCA, até mesmo com prestações fixas, os bancos aí inovando no crédito imobiliário, e aí fica cada vez mais acessível, né, para as pessoas que passaram a valorizar mais a residência, tomar a decisão, que é muitas vezes a decisão de uma vida, de comprar o seu imóvel próprio. Então, acho que essa combinação de fatores que permitiu, né, que a construção civil passasse por esse momento com muita tranquilidade. Do ponto de vista das obras, a gente conseguiu manter as atividades, também foi extremamente importante a construção civil ter sido considerada atividade essencial, porque nós pudemos manter os empregos no setor e, com isso, ajudamos o governo federal, né, desoneramos o governo federal, porque, como a Ieda mostrou, a construção civil usou muito pouco, ou quase nada, né, apenas 2% dos recursos, né, que foram direcionados para ajudar as empresas e os empregados durante esse período foram direcionados para a construção civil. Então, acho que isso aí, resumidamente, é o que nos permitiu passar por esse momento de crise e que nos deixa muito animados para esse segundo semestre. Certamente teremos muitos lançamentos represados aí que virão nesse segundo semestre. Os que estão acontecendo aqui em Belo Horizonte têm vindo com grande sucesso. É isso. Legal, legal, Renato. Já tem uma pergunta aqui da audiência, tem duas aqui. Vou fazer e direcionar para vocês dois. A gente está um pouco curto no tempo, mas eu acredito que seja importante responder essas duas dúvidas do pessoal que está falando com a gente aqui. A primeira é do Isaías, eu vou colocar na tela aqui também, inclusive. O Isaías pergunta se um volume bem grande de lançamentos no segundo semestre é suficiente para evitar uma retração no mercado imobiliário na comparação com 2019. Quer começar, Ieda? Depois eu passo a palavra para o...
Sim, eu creio que sim, porque a gente já viu isso no primeiro semestre. O nosso primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre de 2019, já foi positivo, tanto em relação às vendas, quanto em relação aos lançamentos. E toda vez que a gente tem um movimento de lançamento maior, a gente tem um movimento de venda maior também. Então, a nossa expectativa é sim de fechar essa região metropolitana, Belo Horizonte, Nova Lima, com alta em relação a 2019. Sem dúvida nenhuma, eu concordo completamente com a Ieda, e a Ieda tocou num ponto importante, né? As vendas têm superado os lançamentos sistematicamente, e a gente sabe que as condições de lançamentos, elas são, muitas vezes, assim, diferenciadas, importantes, né, para o comprador que, às vezes, não tem uma poupança muito grande. Então, a ausência dos lançamentos acaba também impactando nas vendas, ou seja, o volume de lançamentos do segundo semestre deve impulsionar fortemente o volume de vendas. Renato e Ieda, a gente sabe que o setor se manteve bem mesmo durante a pandemia, mas ele foi assim, liderado, vamos dizer assim, essa manutenção pelo Minha Casa Minha Vida e também pelo setor de loteamentos, que inclusive vem crescendo bastante nos últimos meses, para surpresa ou não, né, de muita gente. Aí em Minas Gerais, como vocês veem esses setores? Vocês também acreditam que eles vão continuar liderando essa retomada, esse crescimento do mercado de construção, do mercado de imobiliário como um todo, loteamentos e Minha Casa Minha Vida? Veja bem, eu acho que o setor de loteamentos, sim, né, a gente realmente teve um aumento grande nas vendas de lotes na região metropolitana, que é natural, né, as pessoas buscando aí migrar de um apartamento para uma casa, onde elas tenham mais espaço, né? Como eu disse, durante a pandemia as pessoas ficaram mais preocupadas não só com a residência, mas com o espaço da residência, de ter um espaço confortável, de ter, às vezes, uma área verde. Então, lotes, casas, coberturas, apartamentos com área privativa, esse tipo de imóvel teve, sim, uma valorização e um aumento de venda nesse momento, e eu acho que isso tende a continuar. Agora, sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, né, agora Casa Verde e Amarela, em Belo Horizonte sempre é um setor muito forte, como todo o Brasil, mas tem uma coisa muito interessante, esse setor já chegou a representar 50% das vendas, né, a gente acompanha isso, não só a nível Brasil, como a nível de Minas Gerais e Belo Horizonte, mas nesse momento a representatividade desse setor vem diminuindo mês a mês e um crescimento muito grande do SBPE. Hoje, aqui em Belo Horizonte, o mercado é dividido basicamente em 3 segmentos. Casa Verde e Amarela tem 1/3 do mercado, o SBPE outro terço, né? O SBPE é de 215 a 400 mil dentro da pesquisa que a gente faz, em que pese que o SBPE também atende a faixas mais altas, mas o que a gente está chamando de SBPE é o produto standard, né? E o outro terço acima de 400 mil, aí, dividido em todos os setores, né? O luxo, o super luxo, o médio, todos eles estão vendendo, não tem nenhum setor que ficou para trás aí, né, nessa venda. Então eu fico muito satisfeito, inclusive, com isso, porque a gente tem um equilíbrio muito grande hoje na oferta e na venda em Belo Horizonte. Nós não temos uma grande dependência de nenhum setor. Concordo totalmente com o que Renato falou, Leonardo, e só até justificando o que ele já tinha falado anteriormente, um movimento maior das vendas, tanto na questão do SBPS, deve ao financiamento imobiliário e também de apartamentos de maior valor, os dois aliados à baixa taxa de juros, que tem tornado o imóvel aí um investimento voltado com o imóvel para o investimento, né? Porque o imóvel é um bem de raiz, tem liquidez, tem reserva de valor, né? Então, e com a taxa de juros no patamar do jeito que está, então também tem levado as pessoas a voltar a investir em imóvel. Tá, legal. Eu já vou para a última pergunta, que a gente está passando do nosso tempo. Na verdade, não sei se isso, na verdade, se reflete no mercado mineiro, inclusive no brasileiro, mas foi feita uma pergunta aqui sobre o incentivo do governo, se
o fato do mercado ter se mantido, as vendas terem continuado, se deve ao incentivo do governo. E a pergunta é, o que vai acontecer quando a torneira fechar? Primeiro, eu não acredito que seja um cenário verdadeiro. Não, eu acho que não. Veja bem, essa ajuda que o governo tem dado, aí, principalmente a dos R$600, são para as pessoas que não são do mercado, né? É uma população que não tem acesso a financiamento imobiliário. O que nos preocupa mais são essas ajudas que têm sido dadas em função de redução de jornada, porque a gente sabe que no momento em que isso cessar, algumas pessoas podem ser demitidas e isso acaba impactando. Mas a minha percepção é que o mais importante é a taxa de juros. A gente pode até perder alguns compradores em função de um aumento aí eventual da taxa de desemprego quando terminarem as medidas do governo, mas eu acho que isso acaba não impactando muito. Eu acho que a taxa de juros é muito mais significativa para o mercado. Quer dizer, aquelas pessoas que conseguirem manter os seus empregos, né, certamente com essas taxas de juros, assim, é o melhor momento da história para a compra dos imóveis, né? Eu sempre gosto de falar, os preços estão se recuperando, mas ainda não subiram tanto. E a taxa de juros, eu acho que não tem como ser melhor do que a gente tem hoje. Então, para aquela pessoa que está buscando a compra de um imóvel, eu acho que esse é o momento ideal, sem dúvida nenhuma. Só para complementar aí, Leonardo, a questão dos R$600, que a partir de agora passa para 300, né? Ela está impactando nos preços dos alimentos, no consumo de alimentos, né? Essa é uma razão, e também no consumo de materiais de construção, mas em atividade de pequenas obras, pequenas reformas, e não no setor como um todo em vendas imobiliárias, né? Então, em relação a isso, não, o Renato falou muito bem, a nossa preocupação é com outro benefício, que é o de preservação do emprego e de renda, né? Que esse, sim, é o maior e que pode, mais apesar da construção, estar com um número muito reduzido aí de trabalhadores nesse estado. Com certeza. Acho que fica claro que o impacto desse incentivo do governo é muito pequeno perto da atratividade da taxa de juros, do emprego. Só para finalizar, Leonardo, tem uma coisa que a gente não falou, mas a Ieda chegou a tocar, a tangenciar esse assunto, que é a volta do investidor, né, do bom investidor, aquele que investe no mercado imobiliário a longo prazo, adquirindo unidades para locação ou participando de um fundo de investimento imobiliário. Hoje o aluguel é um excelente negócio, porque tem a remuneração da locação e ainda tem a valorização do imóvel, né? Então, eu acho que hoje o mercado imobiliário ele é a bola da vez para aquelas pessoas que querem investir com segurança, né? O imóvel é um bem, né? Não tem nada mais seguro do que isso, né? As pessoas têm se aventurado aí no mercado de acionário, mas alguns aprenderam a duras penas, que é um mercado de alto risco, também é um mercado importante, mas eu acho que aquele investidor mais conservador, que não quer continuar na renda fixa, porque a remuneração hoje realmente chega a ser abaixo da inflação, né? Você está perdendo dinheiro investindo em renda fixa, essa migração para o mercado imobiliário é mais um impulso aí para o crescimento das vendas. Com certeza. Bom, Renateda, a gente vai chegando ao final, que a gente estourou um pouquinho do tempo, o Gabriel já está aqui no próximo painel, a gente vai continuar com a agenda. Antes de encerrar, eu gostaria só de pedir uma mensagem final de vocês dois. O Renato, claro, como líder e como representante de classe, para as empresas que estão nos acompanhando aqui, temos incorporador, temos loteador, temos construtora, temos imobiliário também. E eu gostaria que você passasse essa mensagem do que vem pela frente para as empresas que estão aqui com a gente, Renato. E a Ieda, como economista, uma projeção também nos próximos meses para o nosso segmento, se puderem, e agradeço novamente. Eu acho assim, bem rapidamente, eu acho que é uma mensagem de otimismo, né? O mercado imobiliário vive um momento muito positivo e eu acho que é um momento duradouro, nós não temos bolha, é um movimento assim, totalmente sustentável. Eu acho que a taxa de juros ela vai continuar nesses patamares mais baixos, talvez não em 2%, talvez um pouco acima disso, mas ainda em patamares muito convidativos, né?
Então, esse otimismo, acho que ele tem uma base, um fundamento muito grande. Agradecer a todos vocês e convidar, né, as pessoas que estão nos assistindo a participar dos eventos do Sinduscon. Eu e a IEDA coordenamos a Comissão da Indústria Imobiliária, a gente se reúne mensalmente, onde a gente faz essa discussão de mercado, tem uma apresentação econômica, temos uma apresentação da pesquisa muito bem conduzida pela Brain. Isso tudo acho que nos ajuda, né, a nos posicionar aí nas nossas empresas em relação ao mercado como um todo. Muito obrigado. Leonardo, eu também agradeço o convite de estar falando aqui, e a expectativa para o segmento imobiliário é positiva em virtude de todos esses quesitos que o Renato falou. A baixa taxa de juros, né, a oportunidade do financiamento que está. Então, o volume de lançamentos que está represado e que, sem dúvida, vai ser liberado agora no segundo semestre. Então, a expectativa é que a gente consiga, aqui na região metropolitana, fechar o ano em patamar superior ao ano passado, igual fizemos no primeiro semestre. Legal, legal. Renato, Ieda, muito obrigado pela presença novamente, muito bom ouvir vocês dois. Obrigada, Leonardo. O mercado mineiro também, que já conhecem vocês, mas sempre é bom trazer vocês aqui para o nosso palco. Contamos com você aqui também, como convidado nas nossas reuniões, né, Renato? Exatamente. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição aí de vocês. Obrigado pela prontidão e pela parceria aí. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.